Graça e a paz, meu povo, mais um vídeo aí no canal, mais uma palavra de Deus abençoada para nós aprendermos, hoje, E hoje nós vamos falar de intimidade. Para falar de intimidade, nós vamos no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos falar ali da aparição de Jesus após a sua morte, depois da ressurreição, a sua aparição aos discípulos. Amém? Lembrando que o Evangelho é um só, mas porém dividido em 4 partes, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um escreve especificamente a um povo. Mateus escreveu especificamente aos judeus, Marcos especificamente aos romanos e Lucas especificamente aos gregos. Porém, João, nós chamamos, muitos pastores, muitos teólogos, mas nós dizemos que o Evangelho de João é o Evangelho universal, porque João escreve a todos que leem, João, entende que foi um Evangelho escrito a todos, não teve essa especificação ao qual os outros fizeram, mas que também todos leem e entendem o Evangelho. Amém? Então vamos falar de intimidade. A Bíblia diz que Jesus ali junto ao mar, logo no capítulo 1 aí, de João 21, estavam aí os discípulos aí reunidos, todos eles, Pedro. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberiades. Ele está falando que Jesus se manifestou lá. E estava junto ali Simão Pedro, Tomé, chamado Dídio, Natanael. A Bíblia nos relata aí o nome dos discípulos que estavam ali reunidos. E aí Pedro, de repente, no versículo 3, eu entendo que Pedro se viu ali todos reunidos e procuravam algo para fazer, e Pedro diz: vou pescar. E em seguida, os outros que ali estavam com ele também: nós vamos contigo. E a Bíblia diz que eles pensam, vou resumir aqui para não ficar muito longo, o vídeo, a mensagem, tá? Vou apenas focar no que Deus ministrou. E a Bíblia diz que eles ficaram a noite inteira ao mar e não pegaram nada. E eram pescadores experientes, mas não pegaram nada. Grave bem isso. Lá em Mateus, quando Jesus chama os discípulos, quando Jesus faz ali a escolha e diz, segue-me, fala a Pedro, eu farei pescadores de homens. Jesus já havia ensinado. Aqui, os discípulos já tinham vivido ao lado de Jesus, por um tempo, já tinham aprendido as palavras do Mestre. E eles se viram ali no momento sem ter o que fazer, eu entendo assim, e foram ao mar pescar, e durante a noite toda não pescaram nada. Pois bem, no versículo 4, fala que já sendo manhã, Jesus se apresentou do outro lado na praia, os discípulos, mas eles não o reconheceram. A Bíblia diz, no versículo 14 do capítulo 21, que já era a 3ª vez que Jesus se manifestava após a sua morte. E eles não o reconheceram. No versículo 7, a Bíblia vai dizer assim: então aquele discípulo a quem Jesus mais amava disse a Pedro: é o Senhor. Pedro não reconheceu Jesus. Quem era o discípulo que Jesus mais amava? João. A Bíblia diz que João, ao Jesus, nos ensinamentos de Jesus, quando Jesus estava a ensinar a multidão, Jesus reclinava sua cabeça onde? No peito de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, durante a ceia, João reclinava sua cabeça no peito de Jesus. A Bíblia diz que João era o discípulo a quem Jesus mais amava. Mas amava como? Ele amava a João mais do que os outros? Não é esse amor que nós entendemos, amar um mais do que o outro. Jesus está falando de intimidade. Jesus está falando de aproximação. Jesus está falando de relacionamento. Era o discípulo que tinha mais intimidade, mais relacionamento, era o mais próximo de Jesus. Por isso que a Bíblia recita em várias passagens que
o discípulo, aquele a quem Jesus mais amava. Ou seja, aquele que era mais próximo de Jesus, aquele que Jesus tinha mais intimidade, aquele que Jesus era sempre estava com ele. Era o mais próximo. A Bíblia diz que Pedro não reconheceu, mas João reconheceu Jesus. É o Senhor de longe. E Pedro vai ao mar, lança-se ao mar, eles estavam ali sem roupa, né, por estar pescando. E ele toma ali as suas vestes, né, e Jesus manda que eles joguem a rede, né, do outro lado. Eles pegam bastante peixe, levam lá, ceiam com Jesus. Jesus dá o alimento. E ali Jesus, né, faz algo tremendo. Eu gosto muito desse texto quando Jesus faz as perguntas, as 3 perguntas a Pedro. E na primeira delas Jesus fala assim: Pedro, amas-me mais do que estes? Jesus está falando: Pedro, tu me ama a ponto de fazer algo por mim? Você me ama, Pedro? Sem condições, sem que haja uma condição. Jesus está falando da palavra grega agape. Jesus está falando do amor incondicional. Jesus faz as 3 perguntas para Pedro. Jesus insiste em manifestar para Pedro o amor incondicional, em apresentar para ele esse amor. Jesus, ama-me mais do que esse. Na segunda, Jesus só faz uma pequena pergunta: amas-me? Pedro, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Na terceira vez de novo: amas-me? Logo em seguida, se você for analisar, Jesus revela como Pedro vai ser martirizado. Jesus revela a Pedro seu martírio. Pedro, na verdade eu te digo, quando tu era moço, você ia para onde quer, cingir seus lombos, mas quando for velho, vocês vão te cingir, você vai erguer as suas mãos, vão te cingir, vão te levar para um lugar que você não quer. Pedro revela ali como seria o martírio de Pedro, o martírio dele, como seria a sua morte. E na sequência, a Bíblia diz que Pedro se entristece e vê João seguindo Jesus, né? Jesus, segue-me. E vê João seguindo, e Pedro pergunta para Jesus: e quanto a este? O que será dele? Pergunta sobre João. Ele pergunta o que seria de João. É como se Pedro, poxa vida, ele é tão próximo de ti, Senhor, o que será com ele? O que vai acontecer com a vida dele? E Jesus dá uma resposta para Pedro tremenda. Jesus fala assim: Pedro, se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Segue-me. Segue-me. Intimidade. A Bíblia diz que João era o discípulo mais próximo de Jesus. Era o mais íntimo de Jesus. Que você possa entender e guardar no seu coração esse valor. Por que na maioria das vezes eu não escuto a voz de Deus? Será que nós temos essa intimidade com Deus o suficiente para ouvir a sua voz? Será que nós temos essa intimidade com Deus o suficiente para lhe reconhecer? Mas reconhecer Deus como? Você pode me perguntar: mas irmão, eu vou reconhecer como? Eu reconheço Cristo. Será que nós reconhecemos Cristo em todas as coisas? Será que nós reconhecemos Cristo nas nossas dificuldades? Será que nós reconheçamos a Cristo quando tudo não está da maneira que nós queremos? Quando as coisas se direcionam para outra órbita, será que nós reconhecemos Jesus? Será que nós reconhecemos Jesus quando vamos resolver os problemas? Será que nós reconhecemos Jesus quando nós somos afrontados, quando nós somos difamados, julgados por várias vezes, por diversas vezes? Será que nós reconhecemos Jesus em todos os atos nossos, em todos os nossos afazeres, na nossa maneira de se comportar, de comportamento, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de ensinar os outros, na nossa maneira de viver? É essa intimidade que Jesus quer. É disso que Jesus está falando nessa passagem tão linda. Intimidade. Quando Jesus fala: Pedro, apacenta minhas ovelhas, Jesus é como, parafraseando esse texto, Jesus está falando assim para Pedro: Pedro,
Amas-me a ponto de seguir-me, viver a vida que eu vivi? Amas-me a ponto de morrer como eu morri? Amas-me a ponto de te entregar a vida por mim? Amas-me a ponto de apacentar o meu rebanho, fazer o que eu faço? Amas-me a ponto de dar a vida, de dar amor, de amar sem condições, sem ser preciso alguém me ame? Eu amo sem... Jesus está falando assim para Pedro: Pedro, eu amo sem que ninguém me dê condições. Você é capaz de também fazer isso? Apacentar o meu rebanho? Amas-me o amor ágape, incondicional? É disso que Jesus está falando. Que você possa refletir nesta palavra, como eu refleti. Nós estamos nos últimos dias, eu sempre falo isso. E chegou a hora de nós nos aprofundarmos mais no Senhor. Eu gosto muito e guardo muito comigo um versículo que está em Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, onde Jeremias diz ali: aquele que quiser que se gloriar, que se glorie. É o Senhor dizendo ao profeta Jeremias: aquele que quiser se gloriar, que se glorie em me conhecer, pois eu sou o dono, eu sou o apresentador de todas as coisas. Guarde esse versículo também que está lá em Jeremias. Que você possa ter aí uma tarde de domingo abençoada, que você possa ser impactado por essa palavra, que você possa meditar nessa palavra. E eu vou lhe pedir, em nome de Jesus, que você leia João capítulo 21. Leia o texto inteiro, o capítulo todo, para que você possa entender essa preciosidade que Jesus deixou revelada na palavra de Deus.